Muito se fala em sustentabilidade como forma de salvar o mundo ou pelo menos tentar preservá-lo para as próximas gerações. Mas afinal de contas, o que é sustentabilidade? Que tipos de impacto ela traz para as nossas vidas? Por conta da falta de conhecimento, essa discussão acaba ficando um pouco rasa. Então, para falar mais sobre isso, nós estamos recebendo hoje aqui na Análise Direta o Tiago Davi Vieira, não é isso, Tiago? O Tiago, ele é formado em Geociências pela USP e também especialista em Ética, Valores e Cidadania. É um prazer te receber aqui. Muito obrigado por atender o nosso convite, viu? De nada. Vamos lá então, Tiago. Eu imagino que pela tua formação e pela tua experiência você deva ter muitas informações para a gente. E nós estamos vivendo um momento muito curioso, que é um momento que antecede as eleições municipais no Brasil todo, mas em São Paulo, particularmente por ser a maior cidade brasileira, a gente tem um impacto muito forte em relação à sustentabilidade. Quer dizer, o meio ambiente está bastante degradado na nossa cidade, como está nas grandes metrópoles, não é isso? Sim. A que se deve isso antes da gente entrar nessa questão toda do que é sustentabilidade? Bom, a temática ambiental, ela começou a ser tratada recentemente, no final da década de 80, 90, é que começou a se falar das questões ambientais enquanto problema. Então, dada a expansão territorial do município de São Paulo, estas questões, a falta de planejamento, o crescimento desenfreado, fez com que essas questões não fossem levadas tão a sério. E aí, a partir do final da década de 90, até os dias de hoje, é que começou a se falar bastante nessa temática ambiental por diversos problemas que vêm acontecendo, que vêm surgindo no município. Eu te perguntei isso, Tiago, até em relação às eleições, pelo seguinte: os próximos prefeitos das grandes metrópoles, e citando São Paulo como exemplo por ser a maior cidade do país, vão encarar um grande desafio que é justamente esse. Quer dizer, a gente viveu recentemente um inverno bastante seco, né? Algo bem incomum, com temperaturas elevadas, com clima seco, a baixa umidade do ar, que gerou uma série de problemas de saúde. E tudo isso é uma questão de sustentabilidade e meio ambiente também. Exatamente. Agora, que tipo de desafio você imagina, por exemplo, quando a gente pergunta para um candidato sobre a questão de sustentabilidade em São Paulo? As propostas são muito rasas. A gente vê, inclusive, a questão de vamos mudar o combustível alternativo, quer dizer, hoje o combustível é fóssil, nós vamos transformar num combustível renovável para a frota de ônibus ou para a frota de táxi. Quer dizer, essas ações, você acredita, pela tua experiência e estudo, que são ações que vão, a médio prazo, tentar minimizar o que a gente enfrenta hoje de meio ambiente como degradação? Sim, como você falou, são propostas superficiais mesmo. Você tenta mitigar um problema de um lado e acaba causando problemas de outro. Então, você troca um combustível pelo outro e aí começa a ter problemas com outro combustível em relação à falta, a demanda muito grande, acaba virando um modismo também. Se o combustível é bom para o meio ambiente, então vamos passar a comercializá-lo, vamos passar a vender. E isso também gera um outro problema, que é o do consumo. Consumo muito grande, um consumo acelerado, porque aquilo está em voga, está em moda no momento. E, infelizmente, Tiago, as pessoas reduzem muito essa discussão toda de sustentabilidade à coleta de lixo. Eles acham que é isso. A gente precisa deixar mais amplo. O que de fato é sustentabilidade, de um modo geral, assim, não sei se de uma forma científica talvez fique um pouco, mas de uma forma simples. O que é sustentabilidade para quem está nos assistindo, para que possa entender melhor? Bom, essa questão de sustentabilidade, meio ambiente, ele começou por volta da década de 60, quando uma escritora norte-americana escreveu um livro que se chama Primavera Silenciosa, e nesse livro ela mostrou toda a problemática que se tinha de trabalhar com inseticidas, com os DDTs. Esses inseticidas nas lavouras começou a ter diversos problemas com os passarinhos, as cascas dos ovos desses pássaros começaram a ficar mole, e a partir disso, então, começou a se olhar com outros olhos para o meio ambiente, para a questão ambiental e para esse crescimento desenfreado. Já na década de 80, a ONU se atentou mais para essas questões e, mais ou menos por volta de 87, teve uma convenção, e dessa convenção saiu o que eles chamam de relatório Brundtland, que é o nosso futuro em comum. E a primeira vez foi usada nesse relatório, pela primeira vez, o termo sustentabilidade, que ele significa que é você preservar, garantir os recursos naturais para as gerações futuras, mantendo as gerações atuais.
Quer dizer que, a grosso modo, se a gente fizer uma conta assim meio rápida de cabeça, a gente vai para quase meio século, quase 50 anos de discussões sobre sustentabilidade. E discussões mesmo, porque na verdade nada se resolveu de fato, não é isso, Tiago? A gente percebe que algumas ações paliativas são tomadas pelo poder público em algumas regiões, em alguns países, mas nada que pudesse ainda se reverter em resultados palpáveis, né? Exatamente. E nesse tempo que você falou, tem também o crescimento. Então, se falando especificamente na cidade de São Paulo, foi necessário, com o crescimento do capitalismo, com o crescimento da indústria, foi necessário transpor a cidade de norte a sul, de leste a oeste. Então, criou-se grandes avenidas, teve a fabricação de vários carros, modelos de carro. Então, se você pegar, por exemplo, as fotos mais antigas, construção da Marginal Tietê, da Marginal Pinheiros, você vê que era tudo várzeas de rio. A Marginal Tietê, por exemplo, ela foi construída na várzea do rio Tietê. E já naquele tempo não se sabia, não se atentou para um estudo mais específico em relação ao meio ambiente, que ali era uma várzea que naturalmente, quando chovesse, ela ia encher, ela ia alagar. Então hoje tem todo o problema das enchentes em São Paulo, que aos poucos agora, depois de muito tempo, é que começou a melhorar, mas ainda é muito incipiente. Então, uma falta de conhecimento sobre o meio ambiente que fez com que construísse uma avenida num lugar onde naturalmente enche, vai encher e continua enchendo. Aliás, quando você fala sobre a questão do Rio Tietê, é muito curioso porque existe um projeto que se fala também há muito tempo de despoluição desse rio, né? Até para utilização como meio de transporte fluvial, que eu acho que é muito difícil em São Paulo de acontecer por uma série de interesses. Mas a tua visão, pela tua experiência, você acha que é possível despoluir um rio que tem... Eu não sei qual que é pior, se é o Tietê ou se é o Pinheiros. Quando a gente trafega de carro por qualquer uma das avenidas, seja da Marginal do Tietê ou Marginal Pinheiros, você percebe que o odor é terrível, você não aguenta. É possível despoluir tanto um quanto o outro? Sim, é possível. Você tem outras cidades no mundo em que rios como o Tietê, como o Pinheiros foram despoluídos e hoje serve para lazer, para navegação. E essa questão do Tietê ela é muito interessante, porque a educação ambiental no Brasil, ela começou de fato, o questionamento ambiental no Brasil começou de fato no Tietê. Foi o que chamou a atenção das pessoas. Exatamente. Para que mais ou menos na década de 90, tinha-se já uma mobilização ali social pela causa do Tietê. Rádios, jornais criaram um abaixo-assinado, conseguiram mais de 1.200.000 assinaturas pelo fato de ser um rio extremamente poluído e ainda assim viverem às margens daquele rio, capivara, jacarés. Quando apareceu um jacaré, ele foi muito utilizado na mídia para se falar dessas questões. Então, conseguiram assinaturas para abaixo-assinado, onde hoje foi o maior número de assinaturas colhido para essa causa, para a causa ambiental. Juntou-se um dinheiro muito grande em campanhas para a despoluição do rio Tietê. E em 92, com a Rio 92, com a Eco 92, as questões ambientais no Brasil passaram a ter um pulso mais firme, foram tratadas com um pulso mais firme, e aí criou-se então o programa de despoluição do rio Tietê, que foi de 1992 e vai até 2015. E é possível, assim, antes desse crescimento exponencial do município, o rio Tietê era navegável, tinha-se competições de natação, competições de canoagem no Clube Espéria, por exemplo. Os grandes clubes paulistas, alguns dos grandes clubes paulistas também começaram com esse tipo de competição na canoagem. Uma coisa que a gente não consegue imaginar, né, Tiago? As pessoas nadando, quer dizer, uma disputa de natação no Tietê hoje, ou no Pinheiros. Exatamente. É impossível. Acho que o cara não aguenta. Entrou na água, já tem um piripaque. Tamanho ou índice de poluição daquilo. Agora, você falou que desde a Rio 92, não é isso? Que foi a primeira discussão que se teve. Por que até agora nada de efetivo aconteceu em relação a esses projetos que envolvem o Rio Tietê, que foi o que despertou para a questão de sustentabilidade no Brasil? Porque você falou que vai até 2015, mas a gente não vê nada acontecendo. Exatamente. Não? O projeto de despoluição vai até 2015. Agora, a próxima etapa é tratar os odores do rio. Porque já foi construída... A primeira etapa era a construção de 3 grandes redes de saneamento, tratamento de esgoto. Isso foi cumprido? Foi cumprido. Tá. Depois era o aprofundamento da calha, para combater as enchentes. Essa também questão a gente viu realmente. E agora a próxima etapa é a despoluição dele total até 2015, o odor, a cor. Isso é possível? Nós estamos em 2012, já no final do ano praticamente. Daqui a pouco já é 2015. Eu acredito que não. Não, né? Porque
como você falou no começo, quando a gente falou no começo, são situações, são medidas paliativas. Para você ter uma causa ambiental efetiva, você precisa de estudo, você precisa de conhecimento, você precisa sensibilizar a população. E sensibilizar trazendo o problema até ela. A questão do pertencimento, né? Que ela pertence, ela faz parte daquele problema. Claro que o poder público, em muitas vezes, ele foi omisso, principalmente quanto crescimento. Era um rio navegável, era um rio onde se utilizava para a prática de lazer, mas depois dessa transposição da cidade de um lado para o outro, desse crescimento desenfreado, o rio acabou sendo poluído, o rio acabou sendo esquecido, mas antigamente o rio Pinheiros, por exemplo, ele gerava energia para a cidade de São Paulo. Então você tem lá as usinas de Traição, a usina em Reborden, que são usinas que tem na final da marginal do Tietê, que há 40, 50, 60 anos atrás gerava energia para a cidade de São Paulo. Então, eu acho que 2, 3 anos para falar o rio está despoluído, pode até ser que aconteça, mas a questão de continuar jogando lixo até ali, continuar jogando o lixo, a questão do esgoto, com todos os problemas sociais que você tem de moradia, de saneamento básico, eu acho que isso ainda vai ser um problema e vai continuar sendo um problema. Isso que nós estamos falando de uma questão, não é pequena na importância, mas estamos falando de um problema pontual, que é a questão do Rio Tietê em São Paulo, para um país de dimensões continentais. E aí você falou da usina em Reborden, eu lembrei do seguinte, que ela está próximo de Paranapiacaba, eu lembrei de toda a represa Billings e a represa Guarapiranga, que são as principais, hoje, fornecedoras de água para a cidade de São Paulo e para a região metropolitana e que estão poluídas. Acreditem quem quiser, mas a gente que toma água da torneira, que na verdade eu não deveria tomar, quer dizer, tem que filtrar, tem que ter todo um processo. Mas a água que em tese a gente bebe, às vezes é uma água que vem do Rio Pinheiros, não é isso? Sim. Porque me explicaram o seguinte, você pode dizer melhor do que eu, Tiago, que me parece que quando enche demais o rio, ele transborda um pouco para Guarapiranga e também para Billings. Sim. E a gente toma essa água. O controle de enchente. Então tem a usina de Traição, que quando o rio está em alta, ele é bombeado no sentido contrário. E o sentido contrário dele é a represa Billings. Então, parte dessa água que é bombeada para o sentido contrário cai na represa Billings. Que coisa. Olha, tem muitas informações importantes que você vai entender hoje sobre essa questão de sustentabilidade, não só na cidade de São Paulo, a gente está pegando alguns exemplos aqui na abertura do programa, mas vamos falar dessa visão para o Brasil todo, porque é muito importante que se discuta isso. Mas a gente vai para o intervalinho, daqui a pouquinho de volta com a análise direta, a gente volta a conversar com o Tiago sobre essa questão, meio ambiente, sustentabilidade, poluição, preservação, por isso não saia daí. O Análise Direta está de volta falando hoje sobre preservação ambiental, meio ambiente, sustentabilidade e também poluição, os cuidados que precisam ser tomados, as melhores dicas para que você possa enfrentar esse problema e ajudar seus filhos e amigos a enfrentarem, porque a coisa que deveria tomar um rumo um pouco mais efetivo não tomou, não é isso, Tiago? Exatamente. O Tiago que conversa com a gente, Tiago Davi Vieira, que é formado pela USP em Geociências e também Educação Ambiental. Tiago estava explicando para a gente essa questão que acontece em São Paulo, a gente está falando um pouquinho pontualmente da cidade por ser a maior do país, mas são exemplos que servem para o Brasil inteiro. E a gente estava falando sobre o Rio Tietê e Rio Pinheiros, que são dois exemplos máximos de poluição, e essa questão da água que a gente bebe. Ô Tiago, eu lembrei do seguinte, já que você falou da Billings, né, que é o sentido contrário, por isso que quando o Pinheiros enche, ele transborda, então a água vai para a represa Billings, que abastece a região metropolitana. Quer dizer que a gente toma uma água, de certa forma, poluída. Esse processo de despoluição da Sabesp, das companhias de água, é um processo efetivo? A gente pode confiar nessa água? Sim, ele é um processo válido, um processo caro e proporcionalmente essa água não é tão poluída quanto são as águas do Tietê e do Pinheiros. Você tem uma quantidade pequena em algumas chuvas fortes onde essa água ela é misturada. Mas tem um outro problema que é a ocupação irregular das margens próximas a essa represa. Verdade. Você sabe que eu me lembro de ter feito uma vez por um jornal um passeio de lancha nas margens
E está completamente tomado, Tiago. Na verdade, isso é uma questão que o poder público, como você bem colocou anteriormente, tinha que ter tomado cuidado já lá atrás, já que se discute há quase meio século, quase 50 anos essa história. Mas quer dizer que o esgoto desse pessoal que mora às margens da represa é todo lançado na represa? Sim, a maioria das casas onde essa área ela é ocupada, eu digo ocupada porque as pessoas têm o direito à moradia e o poder público não oferece o acesso à moradia, então elas vão morar da forma em que elas acharem que devem morar. Então, essa não tem saneamento, não tem infraestrutura, tem o mínimo possível, e aí eles acabam se consolidando ali, acaba se criando grandes bairros próximos a essas represas, onde não tem o tratamento de esgoto, onde não tem o mínimo de tratamento possível. Mas ainda assim a represa ela é muito grande, essa quantidade de dejetos de matéria orgânica que cai dentro da represa ela é pequena, próxima ao volume, perto do volume de água. E enquanto ao tratamento da Sabesp, ele é um tratamento bastante válido, ela é uma água bastante pura, limpa, né? Passa lá por diversos testes, por diversas avaliações, para chegar até a casa do consumidor. E aí é o que carece a água, que é um processo caro, esse processo é um processo muito caro, e acaba sendo atribuído ao preço final para o consumidor. Que é a continha alta no fim do mês, a conta alta. Mas você aconselha, Tiago, a gente abrir a torneira lá, encher um copo e tomar direto da torneira? Sim. Pode tomar? Pode. Eu vou confiar em você, então, hein? Desde que seja uma água que venha diretamente da rua. Da rua. Uma torneira da rua. Entendi. É muito comum as pessoas terem filtros de barro em casa e usa desse filtro, enche esse filtro somente com torneira direto da rua, com água direto da rua. Mas sempre é bom passar por uma filtragem, não direto da torneira, não é isso? Sim. Muito bem. Legal. Agora, a gente está falando de água e tem uma questão muito interessante, porque a gente fala de poluição, que é uma das causas, então, da degradação, e a gente volta a falar de sustentabilidade, porque a água está ficando escassa, não é isso, Tiago? A gente vê que as pessoas, você falou do processo da Sabesp, e aí chega seja a Sabesp ou qualquer outra companhia de água que fornece na região metropolitana, no Brasil todo, cada cidade, cada estado tem a sua fornecedora, a sua concessionária de água. Mas o problema é que o brasileiro tem uma cultura de desperdício muito grande. Então vai lavar o carro no sábado, fica lá a manhã inteira desperdiçando a água. Como é que pode se conscientizar um consumidor, digamos assim, de que isso está degradando o meio ambiente e está tornando uma fonte de água que deveria ser renovável escassa? O brasileiro, desde tempos passados, né, ele tem comum para ele que o Brasil é um país que tem muita água, um país tropical que tem muita água, tem lá a Amazônia, tem os grandes rios, as grandes bacias dos rios, mas aí passa a tratar isso como, se tem bastante água, vamos gastar, vamos desperdiçar, exatamente. Isso hoje tem mudado um pouco, né? As pessoas já começaram a se conscientizar, não só em relação à água, mas em relação a outras coisas. Mas o que chama a atenção, principalmente em relação à água, não é só a água, é que a água é o que tem um acesso mais fácil ao consumidor, né? Principalmente em São Paulo. Se você for para o Nordeste, para essas áreas mais secas, você não tem tanto acesso à água. Mas a questão é dos recursos naturais. A água como um bem infinito, outros recursos também como bens finitos, em que você tem explorado, crescido muito e precisa desses recursos para satisfazer as necessidades humanas. Então, esses recursos naturais, eles são finitos e falta essa conscientização em relação a isso, que um dia vai acabar e que a gente tem que tratá-los com racionalidade. Quando a gente fala de conscientização, até é legal a gente falar do trabalho que você faz, porque o Tiago tem um trabalho muito interessante com crianças. Fala um pouquinho desse trabalho antes da gente falar sobre educação ambiental em geral, porque na minha visão, e isso é uma visão particular, é uma opinião que eu estou expressando, que você pode dizer se eu estou certo ou errado como especialista, mas educação ambiental tinha que começar desde o primário, desde quando a criança começa a integrar a escola. Isso não acontece em nenhum lugar do Brasil, não? Não. A educação ambiental hoje ela não é tratada nem como disciplina. Há aqueles que acreditam que a questão ambiental, a educação ambiental, deve ser tratada numa disciplina específica de educação ambiental. Mas em 97, com os parâmetros curriculares nacionais, os PCNs, a educação ambiental ela passou a ser tratada de uma maneira correta, que é de maneira
de maneira transversal, né? São os temas transversais. É um tema que permeia todas as áreas do conhecimento, passando desde as disciplinas mais comuns na sala de aula, até as disciplinas mais específicas da universidade e da convivência social, da convivência familiar. Então, falando um pouco da educação ambiental em si, o trabalho que eu desenvolvo hoje é um trabalho para uma ONG. Eu sou um educador ambiental que trabalho para essa ONG, para um município de Osasco, e atendo trabalho com crianças de 6 a 11 anos com essas temáticas ambiental. É um projeto que tem na rede municipal de ensino. Essas crianças vão para a escola de manhã e voltam para a escola à tarde, ou vice-versa, pelo menos 2 vezes por semana, ter aula sobre o meio ambiente, ter aula sobre as questões ambientais, junto com outra modalidade, seja ela cultural, esportiva, como for. Isso é fora do horário de aula delas? Fora do horário de aula delas. É uma atividade extra que elas fazem. Eu, como tenho uma formação em Ciências da Terra e Meio Ambiente, é um curso novo que é oferecido pela Universidade de São Paulo desde 2004, eu sou da 2ª turma. Então, é um curso novo, as pessoas não conhecem, mas aos poucos a galera, o pessoal que está se formando, está se mostrando no mercado de trabalho e está ressaltando principalmente a importância que é se tratar dessas questões ambientais, a ideia de conhecer para preservar, e começar principalmente pelos pequenos, por dentro de casa, com os pais, com os familiares, com os irmãos. Coisas simples que às vezes parece ser boba para uns, mas para a maioria não é. Você pegar, por exemplo, um mineral, pegar uma pedra e ver que a partir daquela pedra, a partir daquele mineral, por trás dela tem diversas outras coisas que são minerais de ferro, brita para se construir uma casa, para se fazer cimento, seixos rolados de rio. Ele estava dentro daquele rio, as crianças já pegam aquilo, já imaginam, aí você pode tratar de onde será que veio esse mineral, de onde será que veio essa pedra. Veio de um rio, mas o rio serve para quê? Será que a água que a gente bebe dentro de casa, ela vem da torneira? Será que a energia basta só apertar um botão? Mostrar por trás disso tudo o que acontece, da onde vêm todos esses recursos, porque hoje em dia você tem a questão do pertencimento. As pessoas não se pertencem ao meio ambiente, elas se acham como algo à parte do meio ambiente. E a partir desse pensamento é que ela acha que tem o direito de explorar aquilo, porque aquilo não é dela, aquilo está ali para ser explorado mesmo. Mas na verdade não é assim. As pessoas dependem daquilo e têm que conviver de uma maneira democrática, de uma maneira simbiótica ali, onde tem um equilíbrio. Se você pedir, por exemplo, para uma criança desenhar o que é o meio ambiente para ela vai fazer uma árvore, vai fazer uma maçã, mas nunca ela vai se colocar ali. Ou nunca ela vai colocar a cidade, a casa onde ela mora. Então, é necessário desmistificar um pouco que o meio ambiente é só a parte verde. Não, o meio ambiente é onde as pessoas se relacionam, é onde as pessoas vivem. Aliás, a impressão que eu tenho quando você fala isso é um caso à parte, né? O projeto que vocês têm lá em Guarulhos, não é isso? Osasco. É uma exceção à regra, porque você tem o resto do país todo com pouquíssimas ações. E, na verdade, o que a gente percebe é o seguinte: as crianças, eu imagino, que chegam para você já com alguns, coloquemos assim, de uma forma bem figurativa, alguns vícios já, não é isso? Sim, eles têm um aprendizado, uma contracultura em relação ao meio ambiente. E para mudar isso deve ser um trabalho muito grande. É um trabalho lento, um trabalho moroso, é um trabalho de paciência, como dizem, é um trabalho de formiguinha. Mas se começar a tratar essas questões com fundamento, com propriedade, fugir do que conhece pelo senso comum, aí acho que futuramente tem-se resultados satisfatórios. E talvez seja essa a saída, né, Tiago? Porque a gente fica falando às vezes de um trabalho que não consegue realmente avançar no sentido de reeducar os adultos, porque já estão ambientados a isso. E para se acostumar demora muito tempo. Então talvez seja um trabalho de médio e longo prazo mesmo, começando das crianças, mas precisa começar. Tem que tirar esse exemplo de vocês, por exemplo, e implantar numa cidade como São Paulo, em cidades grandes das regiões metropolitanas, seja de São Paulo, do Rio de Janeiro, e por aí vai no Brasil afora. Porque o poder público não investe muito nessa questão, não é? Não.
são medidas paliativas, né? O poder público, para muitos, ainda parte do senso comum de que educação ambiental, de que meio ambiente resume-se a horta, a lixo e a reciclagem. Verdade. Então, E faltam trabalhos também em relação, porque você faz um trabalho com crianças, mas a gente não vê nenhum trabalho surgindo nas grandes cidades em relação à educação para os adultos. É um trabalho para esclarecer o que é meio ambiente, o que é uma reciclagem seletiva, uma coleta seletiva, uma reciclagem, por que precisa e tudo mais. Às vezes a gente vê as pessoas ficam impressionadas com reportagens que a gente exibe, seja aqui na RIT, ou enfim, na mídia de um modo geral, sobre o que pode ser feito com produtos reciclados. Que hoje tem um asfalto, por exemplo, ecológico, que é a partir do pneu, da borracha. E muita gente não sabe, fica surpreso quando vê isso. Quer dizer, falta esse esclarecimento para as pessoas verem o quanto pode se reciclar, o quanto pode se reutilizar e evitar a degradação do meio ambiente, não é? Exatamente. E o que a gente faz, hein, Tiago? Somos vozes que clamam no deserto e não são muito ouvidas? Mais ou menos, acho que mais ou menos, né? O que tem também por trás disso, como você falou, é uma mídia muito forte que trabalha essas questões. Hoje em dia é sinônimo de reciclagem, de ambientalmente correto, é um crédito a mais, é um prestígio a mais que pessoas, empresas, ONGs têm em relação a isso. E ainda assim continuam tratando de maneira superficial. Legal. Tiago, nós vamos para mais um intervalinho, você não saia daí, porque quando voltar a gente vai conversar um pouquinho sobre o que você pode fazer. Umas dicas práticas, um conceito prático do que você como ser humano pode fazer para não degradar o ambiente e ajudar na recuperação. A Análise Direta volta já falando sobre meio ambiente e sustentabilidade. O Análise Direta está de volta falando hoje sobre meio ambiente, poluição, sustentabilidade, preservação ambiental, que todo mundo sabe de cor e salteado alguns conceitos, digamos assim, implementados aí pelo poder público, mas a fundo mesmo muita gente não está muito preocupado com isso. Mesmo porque não existem hoje projetos eficazes no Brasil para que se entenda e se eduque desde crianças nessa questão ambiental. E quem conversa com a gente sobre isso hoje é o Tiago Davi Vieira, que é formado em Geociências e Educação pela USP e também é especialista em ética, valores e cidadania. E é sobre isso, né, Tiago, que a gente vai falar agora. E eu lembrei de uma situação, quando a gente estava falando agora nos bastidores sobre alguns números, que você vai saber já, e você falou de lixão. E eu lembrei o seguinte, como é impressionante o acúmulo de lixo. Quer dizer, existem grandes lixões que poluem mais do que outra coisa. A ideia era que esses lixões queimassem lixo, não é isso? Para que não houvesse tanto acúmulo. Quer dizer, a gente não, hoje nem sei se existem aqueles aterros sanitários. Como é que está essa questão no Brasil? Quando se fala em lixão, é uma coisa mais desenfreada, sem ordem, onde você chega lá e simplesmente deposita o lixo. O aterro sanitário já é uma coisa mais bem preparada, mais estudada, com capacidade e com vida útil. A gente tem lá na Zona Leste de São Paulo, eu sou meio ignorante nessa questão, eu acho até curioso quando passo próximo, eu não me lembro exatamente que bairro que é, mas no extremo leste. Então você vê aquele espaço grande com um monte de tochas e tal, acesas. Por que é lixo que fica queimando aquilo lá? Quando você tem a decomposição do lixo, a decomposição da matéria orgânica, você libera diversos gases, né? Dentre eles é o gás metano. Então, só para exemplificar, é comum cenas de filme, década de 80, o Rambo, por exemplo, estava lá no pântano andando e o pântano, aquela bolha, aquele lago do pântano borbulhando e saindo aquela fumaça. Aquilo lá, na verdade, são gases, decomposição de matéria orgânica que libera a energia em forma de calor e na forma de gás. O lixão, ele é a mesma coisa. O lixão, o aterro sanitário, você tem essa decomposição da matéria orgânica que libera a energia e também vai liberar esses gases que aí eles pegam e acendem esses gases. Hoje em dia tem se vendido esses gases, chamam de crédito de carbono. Crédito de carbono, exato. E várias outras coisas têm se feito com isso. Mas acho que a maior questão é a
produção de lixo, né? Pois é. Eu te falei desses lixões porque eu lembrei do seguinte: a gente tem notícias, a gente acompanha notícias às vezes de outros países com excelentes projetos e em relação à transformação do lixo em energia, através da queima do lixo, uma série de coisas. Por que isso não acontece no Brasil? Você acha que é falta de interesse do poder público, falta de interesse de investidores? Por que no Brasil não dá certo ainda? Como eu falei, né? No Brasil essas coisas ainda são muito incipientes. Então, se você pegar exemplos de outros países, principalmente países desenvolvidos, são exemplos bons que devem ser seguidos. Mas no Brasil isso é muito incipiente, está se começando a fazer agora. Tem-se pouco investimento, mas existem esses investimentos. E aí tem diversos aterros sanitários que já contam com esse investimento, já tem toda essa produção, essa liberação de crédito de carbono, essa queima de crédito de carbono. Mas acho que a questão principal quando você fala, por exemplo, como eu já disse, que educação ambiental é horta, lixo e reciclagem, você pegar a questão do lixo, por exemplo. Por que hoje em dia se produz tanto lixo? Antigamente você ia ao mercado e Jumbo Eletro, Mapping, você trazia as coisas dentro de uma caixa de papelão, dentro de uma única caixa de plástico. Hoje em dia não, você vai no supermercado, você traz tudo dentro de uma sacola plástica. Até recentemente teve a questão das sacolinhas plásticas, proibir ou não proibir, mas você proíbe as sacolinhas plásticas e olha para o lado, olha para frente, olha para o mercado inteiro. Você vai ver que tudo ali é feito de plástico. Tudo ali é feito de descartável. Então, por exemplo, no Brasil a produção de sacolas plásticas ela é muito alta. Chega a 1 milhão de sacolinhas por minuto. E aí tem a questão, né? O plástico demora-se muito tempo para se decompor. 300 anos para se decompor uma sacolinha. Mas e as embalagens do supermercado? A quantidade de embalagens que você tem hoje em dia. Você compra, por exemplo, um produto eletrônico, você abre a caixa, é caixa dentro de caixa, é plástico dentro de plástico, isopor, bandejas de isopor, embalagens, enfim, tudo é feito de plástico. Então, essa produção de lixo ela é uma produção muito volumosa. Nas grandes capitais você tem toneladas, milhões de toneladas de lixo por dia. Então, o que tem que se fazer é buscar essa questão. Por que se produz tanto lixo? Será que está relacionada ao consumismo? A gente, um pacote de bolacha vem dentro de uma caixa, que vem dentro de um outro saquinho, que vem dentro de outro saquinho. Isso, então, gera uma quantidade de lixo muito grande, que não atende à capacidade dos grandes aterros sanitários. E aí você tem toda a problemática do lixo. Eu costumo falar para as crianças, por exemplo, que jogar um papel de bala você tem que tratar de uma maneira superficial. Não pode jogar um papel de bala na rua porque vai para o bueiro, entope o bueiro e depois causa enchente. Legal, causa enchente, causa tudo isso. E outras, e se você, uma pessoa no mundo jogar um papel de bala na rua, você vai precisar de caminhões e caminhões de lixo. Mas o que eu quero dizer com isso é que as coisas hoje em dia elas estão todas relacionadas, elas estão todas uma atreladas à outra. Então, reciclagem. Reciclagem hoje você tem lá muitas empresas que faz produtos com material reciclável, que recicla. O Brasil é o maior país do mundo, ou um dos maiores países do mundo, que se recicla as latas de alumínio. Mas será que é por uma preocupação ambiental? Ou será que é por uma questão social? Será que é por uma questão de renda? Então, tem um outro lado também dessa questão ambiental. Você fala em aquecimento global, você fala em problemas ambientais, você acaba perdendo muito o foco para outras questões, as questões sociais, a questão da educação, a questão da moradia, do saneamento básico, que se for pensar numa perspectiva de sustentabilidade, também está relacionada diretamente com as questões do meio ambiente. Agora, quando você fala, por exemplo, da produção de lixo, eu me lembro do seguinte: o que você falou tem todo sentido, porque as pessoas vão no supermercado, você tem aquela série de gôndolas com tudo quanto é produto com embalagens descartáveis. Você usou, joga fora, acabou. Quer dizer, o conceito que se tinha uns 30 anos atrás, pelo menos, eu não era nem vivo
Mas desde criança eu lembro muito bem quando os meus pais chegavam no supermercado. Avós. Exatamente. Era sacolinha de supermercado, então não tinha que se preocupar com embalagem. E refrigerante, por exemplo, leite, eram em garrafas de vidro. Usou, você devolve. Quer dizer, isso talvez poderia hoje começar a mudar um pouco esse princípio de sustentabilidade. Mas a questão é que existem muitos interesses, não é isso, Thiago? Exatamente. Interesses econômicos de empresas que produzem plástico e tudo mais. E aí você esbarra numa outra questão que é a geração de emprego, porque aí ele vai dizer o seguinte: então tá bom, você corta a produção de plástico e vai ter desemprego. E aí, como é que faz? Na verdade, nós estamos numa sinuca de bico, não? De certa forma, mas precisa fazer alguma coisa, porque senão não vai ter planeta. E não é brincadeira, a gente fala, não vai ter planeta, não, mas isso vai demorar muito para acontecer. Você acredita que as nossas próximas gerações, digamos assim, os seus netos, vão viver numa condição pior ou melhor do que nós estamos hoje, dado a falta de conscientização ou a melhoria da conscientização que já se tem hoje? Querendo ou não, como você falou, né, essa conscientização, essa atenção para as questões ambientais, ela acontece. Então, antigamente você ia até o supermercado, trazia tudo em embalagens, uma única embalagem, era um saco para arroz, um saco para feijão, papel, embalagens de papel. Depois teve-se na década de 70, 80 um crescimento muito, muito grande, onde a vida cotidiana passou a ser uma coisa muito corrida, então inventaram-se com isso uns descartáveis e todas essas coisas, e hoje tem se voltado novamente para embalagem retornável, para sacolas plásticas maiores, mais resistentes, para se usar várias vezes. Querendo ou não, tem se falado bastante e tem surtido alguns efeitos. Então, você tinha áreas que antigamente eram áreas vazias, áreas que estavam lá desocupadas, e que hoje essas áreas passaram a ser parques, passaram a se olhar com outros olhos para essas áreas e tratar mais das questões ambientais, do meio ambiente. Futuramente eu acredito que haverá uma melhora sim, mas ainda vai ser essa melhora tida como superficial, como paliativa, como modística, alguma coisa que, se estiver falando no momento, vai acontecer. Muito se fala da preservação do planeta, né? Qual planeta vai deixar para os nossos filhos, Exato. Como será esse planeta, vamos deixar para as gerações futuras, mas pouco se fala quais os filhos nós vamos deixar para esses planetas, para esse planeta. Verdade. Então, eu acho que a questão do conhecimento, a apropriação do conhecimento, o pertencimento ao meio ambiente, eu acho que é o mais importante. Formar cidadãos críticos, capazes de entender, de interpretar o meio em que estão inseridos, para propor ações críticas que visem essa tal sustentabilidade. Mas não é uma sustentabilidade verde, não é uma sustentabilidade capitalista, é uma sustentabilidade enquanto conhecimento, enquanto cultura, enquanto acesso, enquanto questões sociais, questões ambientais, questões educacionais. É viver bem consigo mesmo e viver bem com o ambiente onde está inserido. Não importa se esse ambiente é verde, se esse ambiente é construído, e eu acho que eu pelo menos, eu penso por essa forma. Tratar a educação, tratar as mudanças de princípio, as mudanças de valores, rever alguns valores, né? Propor outros valores, desde que sejam socialmente aceitos, socialmente desejáveis, e não tratar as coisas de uma maneira banalizada, de uma maneira superficial, de uma maneira sem muito propriedade, sem muito conhecimento. E nem com aquele consumo irresponsável, como a gente estava falando na questão da água, né? Quer dizer, vai lavar o carro num sábado de manhã e fica lá desperdiçando, vai escovar os dentes, a torneira aberta enquanto... Quer dizer, tem que partir da gente mesmo, porque do poder público parte-se muito pouco, então cada um de nós precisa fazer a sua parte. Tiago, nós estamos chegando ao final do programa. Eu quero te agradecer por ter vindo, em primeiro lugar, não é isso? E também por ter compartilhado com a gente todo o teu conhecimento, porque, e não só isso, mas além de compartilhar o conhecimento, pelo trabalho que você desenvolve com as crianças, que eu tenho certeza que através delas, embora seja ainda o trabalho de formiguinha, como você colocou, mas começou em algum lugar e que isso se espalhe, que esse exemplo se espalhe por outras cidades da região. Muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho, viu? Eu que agradeço. No começo eu estava um pouco nervoso, achando que ia demorar muito para passar,
Mas agora eu estou aqui, já acabou. E quando se fala em sustentabilidade é muito gostoso, porque você tem muito assunto, não é? Exatamente. E é uma coisa que vai ligando a outra, que vai ligando com a outra. Em momento nenhum que a gente falou especificamente de horta, especificamente de lixo, de reciclagem, a gente falou dentro do tempo disponível, falamos de tudo um pouco. E eu acho que futuramente claro, é um trabalho de formiguinha, mas essa conscientização, essa questão, ela vai ser melhorada, ela vai mudar daqui a alguns anos. Tá certo. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. E a você que nos assistiu, muito obrigado. Tenho certeza que você aprendeu muito, assim como eu aprendi. E acho que o que eu mais aprendi com o Thiago hoje é o seguinte: a educação dos nossos filhos, a educação das pessoas que estão à nossa volta sobre essa questão ambiental, nós é que podemos mudar, nós é que podemos ajudar e influenciar para que essa educação seja o mais forte em relação à preservação ambiental possível. E são pequenas medidas que a gente pode ter no nosso dia a dia, como essa, quer dizer, não vai usar sacola plástica, então vamos usar algo retornável. São medidas que a gente pode fazer no dia a dia que vão contribuir decisivamente para as próximas gerações. Muito obrigado por sua companhia e a gente se encontra no próximo Análise Direta. Até lá!